Obrigado, Pedro. Eu quero ler com você nesse momento uma história que Jesus viveu. É uma reflexão que eu quero fazer nesse momento. Ô Pedro, só leva aqui para mim, por favor. Você está como intercessor aí. Eu só quero ler com você nesse momento e na verdade é mais uma reflexão mesmo, sabe? Na palavra de Deus, numa experiência que Jesus viveu. Lembra que eu falei para você sobre o pouco na mão de Deus? É agora que eu quero te mostrar isso, tá bem? Um pouco disso, tá? Eu quero ler com você João capítulo 6. É uma história que ela é conhecida como a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tá bem? Ela é uma história, gente, tão poderosa na Bíblia, tão marcante na Bíblia. Deus fala tanto com a gente através dela. A gente tem na Bíblia, qual que é o centro da Bíblia? Vamos falar um pouco sobre conhecer a palavra de Deus. Qual que é o centro da Bíblia? Você pode pegar na página do centro, esse é o centro. Vai sair ali mais ou menos por volta do livro de Ezequiel. Se você pegar a sua Bíblia na página do meio. Mas não é esse centro que eu estou falando. Eu estou falando do centro da mensagem da Bíblia. Qual que é o coração da mensagem da Bíblia? São 4 livros, conhecidos como os 4 evangelhos. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros são 4 homens que tiveram contato com Jesus direto ou indiretamente. E eles então foram usados pelo Espírito Santo para contar quase uma biografia de Jesus Cristo, né? Mas é uma biografia muito peculiar, muito especial, né? E uma coisa muito interessante é que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas coisas que eles contam a respeito de Jesus são diferentes. Tem histórias que um conta e que o outro não conta. Tem algumas lições, tem algumas palavras de Jesus que 2 contam e 2 não. Tem algumas situações que 3 fazem e 1 não. Mas há poucas delas que os 4 entenderam do Espírito Santo que era importante narrar. E uma delas é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os 4 evangelistas, você vai achar o mesmo milagre, essa mesma história em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Inclusive, quando me perguntam, pastor, eu estou querendo ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia, por onde que eu começo? Não comece por outro lugar, querido. Tem gente que quer ser mais sábio, vai ler Provérbios, Eclesiastes. Tem gente que quer saber dos mistérios, aí vai lá para Apocalipse, ou quer começar do zero e vai para Gênesis e tal. Não é errado, não tem nada de errado. Mas, creia em mim, vai ser muito melhor se você começar pelo centro. Se você começar pelo centro. Leia os 4 evangelhos, ore em cima deles. Terminou? Comece de novo. Mais uma vez. Terminou a segunda vez? Começa de novo. A 4ª, a 5ª vez. Depois que você leu os 4 evangelhos umas 5 vezes, e Atos também é muito bom, aí você vai ter uma visão, um discernimento maior sobre a mensagem da Bíblia e vai ter mais clareza para você conseguir entender todos os outros livros da Bíblia, tá bem? Essa é a minha dica a você. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa história, porque eu quero falar nesse momento sobre multiplicação. Claro que eu quero falar sobre multiplicação, é culto da multiplicação. Mas o tema, o título especificamente dessa palavra é multiplicação viva. Diga comigo, multiplicação viva. Ok? Talvez no início não faça muito sentido, mas eu creio que você vai entender à medida que a gente conversar por esses momentos aqui, tá bem? A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Mar da Galileia e mar de Tiberíades, mesma coisa. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, um de seus discípulos: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão
seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era dinheiro de um trabalho de um dia, de um trabalhador braçal. Era o ganho de um dia de trabalho. Ele falou, nem o dinheiro de 200 dias de trabalho seria suficiente para alimentar essa multidão. Tá? Um dos discípulos, chamado André, verso 8, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram. Eram quase 5.000. Contagem aqui, naquela época, contexto machista, sociedade machista, 5.000 homens. Mas com certeza tinham mulheres e crianças. Então imagine que esse grupo aí tinha no mínimo de 15 a 20 mil pessoas. Ok? Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém, meus irmãos? Amém? Eu gostaria de fazer um pedido, como essa palavra não é uma exposição aprofundada desse texto, tá bem? Eu acredito que vai me ajudar e vai fazer sentido para você. Eu preciso da ajuda de algumas pessoas aqui, tá bem? Aqui em cima comigo, que vão me ajudar nesse momento, tá? Eu preciso de um menino, por favor. Um menino que está aí, possa chegar aqui. Fica aqui do meu lado. Um menino? Bem, vem cá, legal. Joia. Eu preciso de 2 homens, por favor. 2 homens, rapidinho, e 2 mulheres também, para adiantar. Aí, legal. 2 homens e 2 mulheres. Aí, vieram. Tá bom, não tem problema não. Já está multiplicando. Venha, Paulo, venha, Paulo, venha, Paulo. Pode vir, irmão. Nada será perdido, nada será. Pelo menos 2 mulheres. Rapidinho, por favor. Irmãs, levanta-te e vem ajudar o seu pastor. Aí, Dani. Aí, vem, Ami. Legal. Tá bem. Eu quero fazer um pedido aqui, por favor. Aqui, a Milena, a Brenda, né? Então, vamos fazer assim. A Brenda, o Paulo e Dani. Chega aqui, por favor. E fica aqui, tá? Vocês vão fazer o primeiro grupinho. Vocês fiquem juntos, tá bem? Eric, chega aqui, por favor. Eu vou pedir para você ficar com o Ben, tá bom? Ben, você fica aqui com o Eric. E o Jefferson, Jesus te ama, tá? Mas vai ser importante você ficar sozinho nesse momento, mas não se sinta excluído não, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Queridos, normalmente, vocês aguentem um pouquinho, tá bem? Eu fico em pé aqui o tempo todo, vocês vão conseguir também. Vai dar tudo certo, tá? Normalmente, gente, vamos pensar na visão que as pessoas têm a respeito de Deus, tá bem? Normalmente, a visão que as pessoas têm a respeito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, é que Deus, o Pai e Jesus Cristo são um super-herói. Aquele super-herói que ele vem quando a gente mais precisa, quando a vida está tudo virada no giraia, no saci, tal, e a gente clama por ele, e aí ele vem e resolve os nossos problemas, e a gente fica feliz porque Jesus deu um jeito na nossa vida, e a gente segue agradecido e vida que vai em frente. Mas, queridos, eu preciso falar, à luz do que estava acontecendo aqui nessa história, que essa é uma visão totalmente errada a respeito de Deus e a respeito do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para corrigir exatamente essa nossa visão e a nossa relação com Deus. Por que é importante falar isso? Porque essa história conta que Jesus ele estava fazendo um retiro com seus discípulos
E uma multidão viu Jesus fazendo uma viagem por barco pelo mar da Galileia, e eles viram lá, uma multidão se formou e veio seguindo Jesus. E seguindo Jesus por quê? As intenções eram as mais variadas. Cada um estava querendo alguma coisa com relação a Jesus. E a gente pode ver, queridos, essa visão, a começar pela multidão, que aqui vai ser representada pelos nossos 3 irmãos, tá bem? Imaginem, então, que eles aqui representam aquelas 15 a 20 mil pessoas que já vinham com o binóculo ali, olhando lá para dentro do mar da Galileia, acompanhando o barquinho de Jesus, e eles só iam acompanhando para ver até onde Jesus ia, porque vocês estavam curiosos e queriam saber para onde que ele ia, e queriam ver Jesus fazer alguma coisa para vocês. Vai que rola uma bênção, né, Paulo? Vai que tem pãozinho, sanduíche de sardinha, né? De atum, né? Melhor ainda. E eles estavam acompanhando Jesus. Mas nesse momento, quando Jesus chega na beira do mar e desce com os seus discípulos do barco, que a intenção inicial dele era de fazer um retiro com os seus discípulos, porque eles estavam num tempo muito intenso, servindo, levando o reino de Deus para as pessoas, e Jesus queria se retirar e ter um tempo a sós com os seus discípulos, mas eu acho que você percebeu, quando a gente estava lendo o texto, que Jesus já estava ligado em tudo. A natureza divina dele já dava para ele a noção de tudo o que estava acontecendo e do que viria a acontecer. João conta isso aqui. Então, queridos, a começar por essa multidão, mas a gente vai vendo Jesus aqui nessa história interagindo com diferentes pessoas. E uma das coisas interessantes que Jesus aproveita aqui é tirar proveito da interação com cada uma destas pessoas. Aqui nós temos André, com o menino com os 5 pães e 2 peixes, tá bem? E aqui nós temos Filipe, que é o discípulo que começou conversando com Jesus, né? E aí, então, ele vai mostrar para cada um deles de maneira específica como Deus é e qual é a verdadeira visão de Deus da relação dele com as nossas vidas. Aí a gente observa, em primeiro lugar, o Filipe, com quem Jesus começou conversando. E ele solta uma pergunta para Filipe, quando vê aquela multidão, falando, né? Olha, como é que nós vamos fazer para a gente alimentar toda essa multidão? Ou seja, Jesus prestou atenção no povo. Percebeu? Os outros evangelistas, João não fala, mas os outros evangelistas, contando a mesma história, fala que Jesus teve compaixão daquela multidão, porque eles pareciam perdidos como ovelhas sem pastor, que precisava de alguém que se importasse, que cuidasse deles. E aí, queridos, quando Jesus chega para Filipe e pergunta, e aí, Filipe, dá uma ideia aqui para mim, para o seu mestre, o que nós podemos fazer com essa multidão, por essa multidão, né? E aí Filipe, então, coça a cabeça, ele, pois é, né, Jesus, faço a menor ideia. E ele fica preocupado, na verdade, pensando assim, olha, a gente não tem a menor possibilidade de fazer alguma coisa por esse povo, e estava incrédulo. Ele falou, Jesus, se a gente tivesse milhões e milhões, a gente não conseguiria dar comida, comprar comida para todo esse povo. Jesus, faz o seguinte, escuta meu conselho. E aí Filipe, então, chega para Jesus e fala, sabe o que seria melhor? Dispensa o povo enquanto ainda não está de noite, né? Para dar tempo de cada um poder passar numa panificadora, poder parar num posto, ir no McDonald's ali, comprar um combo número 1, número 2, número 3, para fazer uma boquinha no meio do caminho, ou alguma coisa assim, entende? E aí, então, essa é a experiência em que o coração de Filipe, ele se revela a Jesus como um coração que ele estava percebendo assim, eu estou incrédulo de que seja possível a gente fazer algo por essa multidão. Eu não cogito que haja uma possibilidade. Essa multidão precisa de algo que nós não podemos dar para ela, Senhor Jesus. Essa foi a reação de Filipe. Esse foi o coração de Filipe. Aí, na sequência, chega o outro discípulo de Jesus, o André, trazendo um garotinho que ele achou no meio da multidão, que estava com uma mochila nas costas e tinha uma merendeira lá dentro da mochila, com um lanchinho que a mãe dele deu para ele. Ele não sai sem lanchinho que a mãe dele dá para ele, né? Sempre tem alguma coisinha para beliscar, um pacote de batata Ruffles,
uma Coca-Cola de 600 ml, dá glória a Deus aí, irmão, Coca com batata frita. E aí, então, tinha um lanchinho ali. E aí, então, André achou esse menino, porque estava com uma mochila, e falou, aí eu imagino, porque a Bíblia não conta, o que você tem aí nessa mochila? Ah, o lanche que minha mãe me deu. E aí, então, ele fala, vem cá, vamos aqui, vamos conversar com Jesus. Aí foi uma coisa interessante, porque André traz esse menino para Jesus e fala, mestre, olha, vou dizer para você, está aqui o meu melhor, tá? 5.000 homens e mais mulheres e crianças, não sei. Mas está aqui um menino com uma mochila, e dentro da mochila ele trouxe um lanchinho aqui de sanduíche de atum. De atum, que a multidão já estava na expectativa já. Que com sanduíche aqui, com 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas a última palavra de André para o Senhor Jesus é, mas mestre, o que é isso para alimentar uma multidão desse tamanho? Olha a cara desse povo chupada, morrendo de fome. Esse lanche vai ser para uma pessoa dessa multidão. Não vai dar nada para essa multidão. No caso de André, então, Jesus nem corrige ele. Jesus, então, ele só fala, menino, é suficiente. O que você tem aqui é suficiente. Aliás, é uma coisa muito interessante mostrar que um pouquinho diferente de Filipe, André, junto com esse menino, eles estavam disponíveis. Eles se apresentaram ao Senhor, mas eles tinham um bloqueio também. No caso de Filipe, era a incredulidade. No caso também, semelhante de André com o menino, era a falta de noção do que Jesus era capaz de fazer. Eles não tinham noção do que Jesus era capaz de fazer com poucos 5 pães e 2 peixes. Alguma coisa te lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre as nossas ofertas, independente do valor. Querido, querida, nunca ache que a tua oferta é pouco. Nas mãos de Deus a tua oferta nunca será pouco. O que você faz em nome do Senhor Jesus nunca será pequeno. Creia nisso, tá bem? Já estou até aqui dando spoiler do final do filme, né? E aí, então, ele simplesmente fala, olha, então agora cumpram o papel de vocês de discípulos. Falem com a multidão e digam para eles se espalharem, se organizarem em grupos menores, de 50 e de 100 pessoas. Então aí eu vou pedir, Felipe, André, chega aqui. O menininho fica aí, tá bem? Você fica aí com o teu lanchinho, tá bem? Aí a multidão se espalha um pouquinho mais, vem para cá mais, Paulo. A Dani já fica aí perto do baixo. Brenda, chega mais para cá. E aí... Eric fica entre a Brenda e a Dani lá, e aqui Jefferson fica aqui entre a Brenda e o Paulo, tá ok? E os discípulos, então, eles seguiram a orientação de Jesus. Se eles não tinham noção, se eles não tinham fé do que Jesus poderia fazer, que eles pelo menos seguissem a instrução do Mestre. Queridos, isso foi muito importante para os discípulos. Eu quero abrir um parênteses sobre isso nessa palavra, tá bem? Às vezes a gente não tem noção do que Deus pode fazer, mas se Deus te der uma palavra, mesmo que você tenha dificuldade de entender, só obedeça. Só obedeça, tá bem? Deus vai mostrar depois, as coisas vão acontecer, as coisas vão se encaixar. Mas mesmo que você não esteja entendendo nada, só confia na palavra de Deus e obedeça. E isso foi muito bem que os discípulos fizeram. E aí então, queridos, a multidão que estava ali. E aí aconteceu o milagre. E Jesus, com o menino ali, pega os 5 pães, os 2 peixes, abençoa e começa a rasgar aquele pão e peixe. Começa a rasgar aquele pão e peixe e não para de rasgar nunca mais. E vira lanche que no final, o menino tinha mais lanche no final do que ele tinha no começo, dentro da mochila. Mas a barriga dele estava cheia, glória a Deus por isso, né, bem? E também o povo teve que arrumar 12 cestos para serem enchidos com o pão e os peixes que sobraram no final do milagre do Senhor. Prova do poder de Deus, prova de que Deus pode fazer, simplesmente contando com a nossa disponibilidade. Existe uma declaração na palavra de Deus, Efésios capítulo 1 vai dizer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder dele que pode atuar nas nossas vidas. A ele seja toda a glória.
Querido, querida, uma das coisas que eu carrego no meu coração, que eu quero deixar no seu coração, seja mais crente. Creia mais de que Deus pode fazer. Se for necessário ele sair da curva do natural para Deus, isso não é problema. Para mim e para você talvez seja, mas para ele jamais. Creia, confie em nome de Jesus. A multidão ali ficou satisfeita, comeu e tal, animadona, glória a Deus, era coisas que a gente estava imaginando. Mas sabe uma coisa que o texto ainda mostra a gente? Que a multidão ainda tinha uma visão distorcida a respeito de Jesus, porque eles viam Jesus de que forma? Que Jesus não era o Filho de Deus que se tornou gente como a gente. Eles viam que Jesus era apenas um sábio, fazedor de milagres, que tinha potencial para talvez até chegar a ser presidente do país. Entende? E eles estavam animados com isso. Esse Jesus é maravilhoso demais. Olha o que ele faz por nós. Ele ajuda todo mundo. E aí começou com a barriga cheia e a conversa vai a longe, né? Aí a conversa que começou a rolar foi qual? Vamos então começar a pilhar nas mídias sociais, jogar na internet, no Instagram e tudo, Jesus para ser presidente do país. O que vocês acham? Seria maravilhosa essa ideia? Ele ser o rei de Israel naquela época. E aí então, queridos, Jesus percebe a distorção ainda no entendimento. Mas, por outro lado, a gente vê a intencionalidade de Jesus com a atitude dele com cada uma dessas pessoas. Quando ele trata com Filipe naquele momento, ele ensinou Filipe a ter fé. Ele não tinha fé suficiente. E ele estava ensinando, Filipe, você está vendo o que eu estou fazendo? Creia, Filipe, confia em mim. Quando ele estava lidando com André e com o menino com 5 pães e 2 peixes, Jesus estava com aquela atitude, recebendo, aceitando a oferta do menino junto com o André, mostrando que ele pode fazer qualquer coisa, até mesmo das pessoas que são pequenas. O bem é um menino. Ele ainda está na época da escola, está que ano da escola, bem? Vai para o 5º ano. Está começando a carreira nos estudos, né? Mas Deus pode fazer grandes coisas, até mesmo através de um pequeno menino que está no 5º ano da escola. Deus pode fazer grandes coisas através de um homem com uma visão, até aquele momento, limitada, que não conseguia enxergar as possibilidades do que Deus poderia fazer com um menino com 5 pães e 2 peixes nas mãos. Ele estava preparando o coração. Ele estava mostrando que mesmo pessoas que se consideram pequenas, talvez, querido, querida, você já tenha afirmado para você mesmo, e dependendo do teu temperamento, você até tem dificuldade com isso, de você acreditar que você tem potencial para ser bênção nas mãos de Deus. Tem muitas pessoas que têm essa crise dentro do coração de achar que não são capazes, de que não sabe, de que não consegue. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu concordo com você, tá? Você não é capaz mesmo, você não consegue mesmo. Jesus, em João capítulo 15, vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Não se trata de mim, gente. Eu não estou aqui porque eu sei alguma coisa, porque eu sou capaz de alguma coisa. Sem Cristo eu nada posso fazer. Sem Cristo você também nada pode fazer. Apenas eu te peço, pelo amor de Jesus Cristo, não limite o poder de Deus na sua vida. Você não precisa imaginar, eu acho que Deus vai fazer tal coisa. Não precisa, você só precisa chegar para Jesus e falar, Jesus, eu não sei o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor quer fazer, mas eu só posso te dizer uma coisa, eu estou crendo. Amém ou não amém? Fala comigo, Jesus, nessa noite, eu estou crendo. Glória a Deus. É só isso. É só isso que ele precisa. E ele estava trabalhando isso no coração do seu discípulo André. Ele já estava trabalhando isso no coração desse menino da 5ª série, do 5º ano. Preparando esse menino
para que, independente da maneira como o mundo vê, como as pessoas vão olhar, desculpa, tá bem, eu não estou te diminuindo, não, eu só estou falando que você está no começo da carreira, né? Você sabe, né? As pessoas às vezes olham, não, você ainda nem paga as suas contas, quem paga a sua conta é sua mãe e seu padrasto, você nem isso, nem aquilo, você ainda nem tem tamanho, nem isso, nem aquilo, mas com Jesus, Ele pode todas as coisas. Teve uma vez dessas que a gente estava conversando com os amigos, e eu compartilhei que uma vez eu vi, ninguém me contou, uma criança diante de uma pessoa adulta que estava extremamente atormentada por espíritos imundos. Endemoniada mesmo a pessoa estava. Uma criança chegar do jeitinho dela, com o dedinho dela, mais ou menos o tamanho do bem, chegar com o dedinho dela, mas cheia de fé, daquele tamanhozinho, mas cheia de fé, e falar, em nome de Jesus, saia dessa pessoa, e os demônios obedecerem. Mas o que essa criança tem? Jesus. É só isso que ela precisa. É só isso que você precisa, bem. É só isso que vocês precisam, meninos e meninas. E deixa Deus fazer através da sua vida. E com essa multidão ainda, gente, Jesus, Ele estava mostrando para essa multidão, porque chegou quando começou aquela fofocaiada, aquele papo, vamos começar a pilhar para Jesus virar presidente do país, esse tipo de coisa. Jesus percebeu, esse povo ainda não está entendendo nada. Aí o que Jesus faz? Ele tira o time de campo. Ele pega os seus discípulos novamente, e o retiro que ele queria fazer, ele pega os discípulos, sobe para o monte para fazer esse retiro. E se afasta desse papo, dessa conversarada. E sabe por quê, gente? Qualquer pessoa normal na face da terra, quando chega e recebe um elogio, fala, nossa, você é uma pessoa tão boa, vamos levantar você para ser chefe. Vamos levantar você para você ser o modelo, ser o exemplo de todos. Quem que não ia ficar cheio de ouvir isso, gente? Quem que não ia gostar de ouvir uma palavra como essa? Mas Jesus, Ele não entrou nessa. Porque Ele não veio para se candidatar a presidente de país na terra. Ele, com aquela atitude, quando ele não dá atenção aos comentários do povo, mas ele se retira novamente com seus discípulos, ele está tentando mostrar para aquele povo que ele não veio para ser um sábio fazedor de milagres, para resolver os problemas da sociedade. Isso é muito pouco para Jesus Cristo. Para que o Filho de Deus viraria gente como a gente para fazer coisas que outros seres humanos podem fazer? Ele veio para mais. Ele veio para transformar pecadores em filhos de Deus. Ele veio para resgatar e salvar quem estava perdido. Ele veio para pegar uma pessoa imoral, criminosa, caso perdido, cabeça dura, com a vida toda torta. As crianças até às vezes cantam aquela musiquinha do homenzinho torto, morava numa casa torta, enfim, e para aquilo que o mundo olha e considera. Isso é caso perdido, Jesus pegar e fazer grandes homens e mulheres de Deus nessa terra. Qual que é o nome disso, gente? Milagre. Eu não estou aqui pregando para você uma mensagem, nossa, essa palavra foi muito boa, ela me deu algumas dicas para autoajuda, para eu ser uma pessoa melhor. Eu não estou entregando essa mensagem para você ser uma pessoa melhor. Eu estou entregando essa mensagem para você ser uma outra pessoa. Pra começar tudo de novo. Jesus não veio para maquiar nada. Jesus não veio para fazer reforma. Jesus não veio para fazer facelift. Jesus veio para transformar, para começar de novo. Tem alguém aqui que quer começar de novo? Ele veio trazer o reino de Deus à terra, gente. Às vezes, desculpa aqui, vou falar sobre política, tá? Mas é só um detalhezinho. Às vezes, gente, eu fico decepcionado, sabe? Uns papos que rolam, umas conversas que rolam, que a palavra de Deus, ela se alinha com a esquerda. Aí tem outros que falam que a palavra de Deus, que Jesus, ele se alinha, o reino de Deus se alinha com a direita. Gente, pelo amor de Deus, você pegar o reino de Deus e você falar que ele é de esquerda ou de direita, gente,
É uma brincadeira isso. Ele é infinitamente superior à esquerda ou direita, gente. Ele não se compara com essas ideologias que a gente tem. Ele pega o melhor de um, ele pega o melhor de outro, multiplica infinitas vezes, e isso é uma noção rasa que a gente faz do nível do padrão de perfeição do reino de Deus. Padrão moral, padrão ético, todo tipo de padrões. Era o que o povo estava tentando fazer com Jesus. Ah, Jesus é bom para ser político. Ah, Jesus é bom para ser presidente. Ah, Jesus é bom para se candidatar. Aí é como se Jesus falasse: gente, vocês não estão entendendo nada. Eu não vim aqui para colocar um negócio nas mãos de vocês. Eu vim aqui para entrar no coração de vocês e fazer vocês novas pessoas. Novos homens e novas mulheres. Eu já estou caminhando para o final aqui. Pergunta: Jesus poderia fazer isso sozinho? Tudo que essa história aconteceu aqui, ele poderia fazer isso sozinho? Ele precisava dos 5 pães e 2 peixes do menino? Se ele multiplicou os pães, ele não podia fazer apareça pão aqui? Que nem os mágicos fazem, né? Bota a mão no seu bolso aí aparece uma caneta, uma moeda lá dentro. Ele não podia fazer isso? E não precisar desse piazinho aqui? Verdade ou não é? Ele tinha poder para isso? É claro que tinha. Ele precisava dos discípulos dele para fazer os pães chegarem a toda a multidão, gente? Ele precisava dos discípulos. Inclusive, esses discípulos, de vez em quando, davam um trabalho que só vendo para Jesus. Misericórdia. Jesus falava: oh, que paciência que eu tenho que ter com vocês. Não é só com vocês, não, comigo também. Já tinha despachado, já, né? Ele precisava de 12 discípulos, gente, que de vez em quando até dava trabalho para ele. Ele precisava. Ele podia mandar os anjos: olha, peguem pães aí e entrega na mão de cada um. Ele tinha poder para fazer isso, gente? Claro que tinha. A pergunta: por que então que ele não fez? Por que ele ficou esperando aparecer um menininho com uma mochila? Pode balançar o braço, não tem problema não, eu sei que está cansando bem. Por que ele pediu para os discípulos: olha, organizem o povo, distribuam eles em turmas de 50, de 100? Por que ele fez isso, queridos? É muito importante você e eu pensarmos juntos sobre isso. Ele fez isso porque Deus não é Deus de fazer tudo sozinho. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus, ele contou com esse menino, ele contou com os seus discípulos, porque ele não é Deus de fazer tudo sozinho. Ele pode, mas ele não quer, porque isso não é quem ele é. Deus é amor. Uma coisa que faz parte da natureza de Deus, do padrão moral de Deus, do padrão ético de Deus, é junto, é fazer junto. O Pai eterno amou tanto o mundo, de tal maneira que ele deu o seu Filho para se tornar gente como a gente, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho, ele tomou 12 discípulos, preparou esses discípulos durante um tempo e depois fez o que ninguém poderia fazer: morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, os 12 discípulos, cheios do amor de Jesus, cheios da unção do Espírito Santo de Jesus, eles aprenderam a ter fé, eles aprenderam a fazer muito com pouco, eles aprenderam que Jesus veio para transformar pessoas, e eles fizeram outros milhares e milhares de outros discípulos. E esses milhares e milhares de discípulos continuam replicando a vida de Jesus em outros milhões e bilhões de pessoas, por séculos e séculos, por milênios e milênios, até chegar a mim, até chegar a você, até chegar a nós que estamos aqui. Esse é Deus, gente. É assim que Ele é. Essa é a visão correta a respeito de Deus. Muitas pessoas tentam se relacionar com Deus do jeito que elas acham certo. Eu
canso de conversar com pessoas que chegam e falam: eu acho que Deus não faria tal coisa. Aí quem disse que Deus está preocupado com o que eu acho e que você acha? Ele se apresenta a nós, Ele fala dele mesmo para nós, a gente não precisa achar nada. Deus já se apresentou a nós através do seu Filho, e já nos mostrou como Ele é, qual é o seu caminho. A gente está tendo contato com a sua palavra aqui por causa disso. Ele mesmo disse: eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu nunca vou fazer nada sozinho. Sempre nós com Cristo, nós uns com os outros, e outros, e outros, e outros. Isto é uma multiplicação viva. É assim que Deus é, gente. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Multiplicação está dentro do plano de Deus para nós. Crescer para dentro em Cristo Jesus, crescer para fora, sendo bênção nessa terra, por todo lugar onde a gente viver. Amém? Você pode ficar em pé? Meus irmãos, muito obrigado, tá bem? Podem descer, tá bom? Valeu mesmo, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Podem ficar juntos ali. Quem aqui está entendendo melhor quem é Deus hoje? Por favor, levante a mão. Você está sendo acrescentado, pelo menos um pouco nessa noite, a respeito de quem é Deus, da pessoa de Deus? Será que tem alguém aqui que quer fazer parte dessa multiplicação viva de Deus na terra? Tem alguém aqui que quer fazer parte desse mover? Que quer ser parte dessa multiplicação, que Deus faça algo em sua vida e através da sua vida fazer na vida de alguém? Eu gostaria de orar mais uma vez. Oração, oração, oração. Nunca vamos nos cansar de orar. Inclusive amanhã tem culto de oração e nós estaremos aqui em nome de Jesus. Devemos orar sem cessar. E eu quero orar mais uma vez com você nesse momento. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesse momento, eu gostaria que você desse um gesto de fé. É um pequeno sinal para que eu possa ter o privilégio de orar pela sua vida nesse momento. É você levantar a sua mão aí onde você está. É um sinal para mim, mas muito mais, na verdade, é para Deus, né? Você fazer esse sinal. É algo que tem a ver mais entre você e Deus, tá?